Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Eu me chamo Darlene, como a irmã já mesmo me apresentou. Sou missionária na comunidade Canção Nova. Hoje, atualmente, trabalho no Ministério Jovem. E é uma alegria partilhar com você a palavra de Deus. Quando me deram o tema, automaticamente no meu coração eu falei: meu Deus, o que o Senhor quer falar primeiramente a mim e depois aos meus irmãos. E fui aí numas 2 semanas escutando a Deus, comungando nessa intenção, buscando falar aquilo que Deus esperava que eu pudesse ser porta-voz dele. Espero que eu não atrapalhe tanto. Esse é o meu papel aqui, de não atrapalhar a obra de Deus. Tenha ousadia e coragem para viver a fé sem medo. Esse é o tema da minha pregação. Tenha ousadia e coragem para viver a fé sem medo. São 4 palavras que nós podemos perceber: coragem, ousadia, fé e medo, que perpassam a nossa história, os nossos dias. Se formos pensar, a nossa vida acontece nesse movimento, em que ora temos coragem, ora somos ousados. Você fala: uau, Espírito Santo, tu veio em meu socorro, agiu na hora certa. Ora temos fé, acreditamos piamente, ora não temos tanta fé. A fé que parecia grande, parece que ela vai ficando pequenininha. E tem horas que o medo, ele nos visita. E com muita alegria, falar de João Paulo II, eu trouxe ele para a minha pregação. Ou ele me trouxe, não sei, para a vida dele, não sei se eu posso dizer assim. Mas São João Paulo II, em uma das suas audiências, ele disse que quando estava tendo conclave para escolher São João Paulo I, e ali naquele murmúrio na sala, enquanto já se escolhia o Papa, que seria João Paulo I, São João Paulo II está falando de São João Paulo I, os cardeais que estavam ao lado dele por ali, já começaram a falar no ouvido de São João Paulo I: coragem. Porque já percebiam que nas notas finais daquela votação seria João Paulo I escolhido para ser o Papa naquela época. E no ouvido dele os cardeais iam dizendo: coragem, coragem, coragem. E aí João Paulo II, quando está falando disso, ele diz assim: peço desculpas a João Paulo I por usar algo tão particular, para que eu também diga a vocês, jovens, coragem. Para usar as palavras que também naquele momento São João Paulo I precisou ouvir como um sussurro nos seus ouvidos: coragem. Meus irmãos, com certeza na nossa vida, quantas vezes nós precisamos dessa voz que diz a nós: coragem. Talvez não precise gritar, talvez a pessoa não precise falar com toda a força que ela tem, mas ela precisa saber o que lhe falta para que esta palavra acerte verdadeiramente o teu coração e você se coloque à disposição de Deus para aquilo que Ele quer. E João Paulo II vai nos ajudando nessa audiência quando ele fala: mas quem nós julgamos ser pessoas de coragem? Quem nós julgamos ser uma pessoa forte? Quem nós julgamos ser uma pessoa corajosa, ousada? Quando fala assim, pense numa pessoa corajosa, quem te vem à mente? E aí nós vamos pensar em soldados que lutam pela pátria? Nós vamos pensar em quem escolhe uma profissão de salvar vidas? Pessoas que vencem os seus limites e começam a fazer competições com a falta de um membro. Entra em Olimpíadas e ganha. Dá o seu sangue e você fala: caraca. Aquela pessoa que você olha e fala: tem coragem ali. Mas meus irmãos, às vezes a coragem está explícita,
Mas às vezes a coragem está no escondimento. Ela está muitas vezes no escondimento. Há corajosos nos palcos, vivendo as lutas. Mas há uma mãe em algum lugar no mundo que está carregando um bebê, que sabe que vai ter 30 minutos de vida quando ele nascer, e ela decidiu carregar esta criança até o fim. Essa mulher é uma mulher corajosa. Vamos ver que existem homens e mulheres que no escondimento estão vivendo a sua vida com muita coragem e que não precisa dos palcos. Ou talvez Deus te tirou dos palcos. E aí nós vamos percebendo que o escondimento também gera os corajosos. O escondimento também gera o homem e a mulher corajoso. Quem nós ficamos admirados às vezes, ousadamente na internet, decide abraçar a vida com Cristo e se joga lá e fala e aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E nós falamos, mas que coragem! Mas nós precisamos também ter a ousadia de permanecer. Nós podemos ter o ímpeto da coragem, mas não termos a ousadia para permanecer. Meus irmãos, não adianta nas nossas vidas. Darlene, mas eu permaneço lutando e levantando. Eu quero dizer para você, meu filho, você já encontrou a Cristo, é isso mesmo. Persevera, porque nós vamos vendo que os nossos modelos de corajosos muitas vezes são as pessoas explícitas, mas no escondimento tem homens e mulheres dando a vida. Podemos falar de Carlo Acutis, no escondimento, na casa dele, na vida dele comum. Perguntam à mãe dele, numa entrevista, estão tentando falar com a mãe dele, né? E aí quando abordam a mãe dele, diz para ela, nossa, o milagre do Carlo foi tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí ela fala, nada disso. O primeiro milagre do Carlo foi em mim, a minha conversão. O primeiro milagre do Carlo foi na minha casa, em me fazer abraçar a fé com Cristo. Carlo era tão inquieto, falava de tantas coisas e eu nada entendia. Fui fazer teologia para começar a responder as coisas que Carlo me perguntava. A conversão, meus irmãos, da mãe dele, ela disse, esse foi o primeiro milagre do meu filho. Eu assumir a vida de Cristo. Então, nós queremos a coragem e a ousadia dos palcos, mas nós não queremos ser gerados no escondimento das nossas fragilidades e das nossas pobrezas. E aí, quando nós pensamos em grandes modelos, eu quero que você pegue comigo a palavra de Deus, João 20, 24, e você vai dizer, Darlene, esse é um homem corajoso? Quando você olhar, você vai falar, oi? Tomé? É. Porque nós caracterizamos Tomé como um homem descrente. E eu vou mostrar para você que talvez não seja assim. Um dos 12, versículo 24, João 20, 24. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé, põe o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e ponha no meu lado, e não sejam incrédulos, mas crê. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Palavra do Senhor.
quando nós pensamos em Tomé, quando fala assim, a festa de São Tomé, a gente já pensa na festa do homem da pouca fé. Mas talvez não, meus irmãos. Quer nos ensinar algo. Tomé é o corajoso em mostrar a sua fraqueza. Mesmo que... Sabe quando a pessoa chega assim, gritando ou tentando falar alguma coisa para você, e você percebe que ela está escondendo atrás daquela voz a fragilidade dela? É a mesma coisa, Tomé não estava, mas Tomé diz assim, se eu não ver... Tomé está quase dizendo, a minha fé é pouca, e eu estou tendo coragem para dizer para você, que eu não tenho a mesma fé que você. Vocês viram, mas para mim que tenho pouca fé, eu preciso ver, eu preciso tocar. E nós fazemos o que com as nossas fragilidades? Nós as escondemos, porque nós queremos a coragem dos palcos. Não. Tomé mostra para os seus irmãos que ele é frágil e eu preciso fazer uma experiência com Jesus na medida da minha fraqueza. Eu preciso fazer uma experiência com Jesus porque o tamanho da pouca fé que carrego, vocês podem ter mais fé que eu, mas eu preciso ver o Senhor, eu preciso tocar o Senhor. E Tomé não se esconde, Tomé tem coragem de se expor, e nós nos escondemos. E olha que bonito que Jesus faz. Lá no versículo 26 diz assim, 8 dias depois. Jesus não quer resolver as nossas inquietações da noite para o dia, não. Tomé disse isso 8 dias depois. Jesus podia ter aparecido no dia seguinte, gente. Mas Jesus dá um tempo. E o que na palavra de Deus o número 8 significa? Se o 7 é a perfeição, o número 8 é a superabundância de Deus. É Deus que renova a sua aliança, Deus que quer fazer de novo. E aí neste dia, no 8º dia, Deus aparece para Tomé, para dizer para ele, eu venho com toda a graça, não menos que a que eu manifestei aos seus irmãos, mas eu também venho em socorro da sua fraqueza, da sua falta de coragem. Eu não sei qual é o seu tempo e quanto de tempo Deus está esperando para que a sua coragem e os passos da sua coragem sejam ousadamente concretos. O quanto Deus está esperando, Darlene, são mais de 8 dias. Já faz 1 ano que eu deixei Deus esperando. Já fazem 2 anos, 3, 4, 5, não sei, 10 anos que eu deixei o Senhor esperando. Mas eu quero dizer para você, todo mundo tem um 8º dia na sua história, em que Deus recomeça a nossa vida. Todo mundo tem um 8º dia, da superabundância de Deus, da graça de Deus, da força de Deus, do recomeço com Ele. Tem 8º dias que acontecem no confessionário. Tem 8º dias que acontecem quando você pede perdão a alguém. Tem 8º dias quando você chega para o irmão e pede perdão a ele porque você errou. Quando a nossa coragem se esbarra na grandeza de Deus, nós sabemos quem nós somos. E aí é Deus quem se manifesta, é Deus quem se mostra. Já não são os homens, é entre eu e Deus. Jesus não satisfaz Tomé no exato momento, e Deus não tem que satisfazer os nossos pedidos a hora que nós queremos. Tomé só expõe a sua fraqueza e espera no Senhor, que Ele sabe que ressuscitaria. Tomé fala das suas fraquezas para os seus irmãos e espera em Deus, e espera a manifestação de Jesus na vida dele. Mas é como se o Senhor dissesse para Tomé, sustenta a sua fraqueza em comunidade, que eu aparecerei a ti. Sustenta. O Senhor não está dizendo para Tomé, o Senhor não se revelou a Tomé 8 dias depois.
sozinho, poderia. Mas o Senhor se revelou a Tomé com os seus irmãos para dizer: as nossas fragilidades e as nossas fraquezas precisam ser sustentadas dentro da comunidade, dentro do seu grupo de oração, ali com os seus irmãos, porque no momento oportuno Deus vai se manifestar a você em comunidade. O nosso receio é muitas vezes querermos que Deus se manifeste a nós sozinhos. Há uma graça, e Tomé experimenta esta graça em comunidade. Deus escolhe socorrer Tomé quando ele está em comunidade. Eu mostrarei também aos seus irmãos que eu posso recomeçar com você. Meus irmãos, às vezes somos punidos sim pelos homens, mas eu preciso dizer para você, os nossos recomeços também acontecem na frente desses homens, para dizer para eles: o Deus que tudo pode fez em mim maravilhas. O Deus que tudo pode fez em mim maravilhas. Meus irmãos, não é porque Tomé poderia estar longe, Tomé poderia estar sozinho, Tomé poderia ter ido rezar, e o Senhor se manifestar a ele e dizer: vem aqui, toca aqui. Eu quero dizer para você, sustenta a sua vida na comunidade, sustenta a sua vida na missão Jovem Sarado, sustenta que eu aparecerei a ti. Você não me vê, mas eu não preciso aparecer a hora que você quer. Eu preciso aparecer na hora que é necessário, para que o recomeço dos nossos dias aconteça. Deus precisa aparecer a nós no momento necessário, para que os nossos dias recomeçam com Ele. Mas não é longe. Então permanece fiel. Meu irmão, às vezes é difícil. E aí você diz para quem? Eu vou ter a coragem de mostrar a minha fraqueza. Se eu não ver, se eu não tocar. A fé de Tomé, a falta de coragem de Tomé, e que não é uma falta, que aparentemente nós dissemos é uma falta, eu quero dizer para você, é coragem. O homem corajoso é aquele que se expõe ao Senhor e não tem medo. O Léo dizia a frase de Santa Teresinha: eu sou o que sou, eu sou o que Deus pensa de mim. Eu gosto de Santa Teresa de Los Andes quando ela diz assim: todo mundo está lá no claustro do Carmelo, naquele fervendo lá, e as irmãs começam a jogar balas para elas, e elas estão pegando aquela chuva de balas, e Teresa de Los Andes não consegue pegar nenhuma bala. Aí o que acontece? Ela começa a ficar brava, e aí ela começa a empurrar, e as irmãs vão se afastando, porque quem é essa menina? É uma santa aqui dentro agora por causa de bala, está brigando? E aí o que ela fala? Eu sou o que sou diante de Deus e não me importa as criaturas. Aí vai falar: nossa, essa menina, né, bate na cara da freira e tal. Tipo, não. Mas ela está dizendo: não há novidade a meu respeito diante de Deus. Eu sou esta daqui que brigou por causa das balas, mas eu sou aquela que ama com a vida o Senhor que me deu a vida. Me entende? A nossa resposta precisa passar por essa coragem de ser aquilo que precisamos ser, porque Deus não trabalha com mentiras. Deus não trabalha com equívocos. Eu acho que eu sou assim, meu irmão. Se você acha, Deus não pode trabalhar em você. Porque Deus não trabalha com achismos, Deus trabalha com aquilo que é claro. E a Adeline: mas eu nem sei que eu sou. Pedala. A adoração nos revela. E a nossa oração precisa ser um lugar de autoconhecimento. Senão nós estamos fazendo o que das nossas vidas? Não sei. Se você não quer ser visto por Deus, não adore. Porque a adoração vai te revelar se é uma adoração verdadeira. Essa é a verdade. E mais, Tomé,
Se tens coragem e ousadia, eu te farei experimentar o que te falta. Se tu tens coragem de pedir, meus irmãos, ninguém experimentou o lado de Jesus a não ser Tomé, por causa da coragem de Tomé. Quando nós somos corajosos, quando nós somos ousados, nós experimentaremos mais, porque nós não retemos a nossa fraqueza e nós não inventamos uma concepção do qual nós não podemos sustentar. Tomé, por causa da verdade dele, manifestada para os seus irmãos e dita a ele: eu preciso ver, eu preciso tocar. Tudo bem, poderia ter sido diferente, sim, mas Tomé se mostra. E porque ele se mostra, Deus vem em socorro daquilo que falta a ele para curar a sua fé. Quando a nossa fé não é madura, vai nos faltar coragem. Quando a nossa fé não é madura, vai nos faltar coragem, irmãos. E foi o que aconteceu com Tomé. Tomé não tinha a fé madura. Tomé não tinha a maturidade da fé. Mas Tomé, ele não teve a coragem de crer, não creu o suficiente. Mas a sua fé, que não era madura, foi curada por causa da sua exposição. Quando eu me exponho, Deus vem com a sua graça. Eu li um livro que falava assim: se você é fraco, você é o ambiente necessário para Deus manifestar sua força. Não existe Deus manifestando forte no forte. Se é forte, não precisa. Mas se você é fraco, você é o lugar propício para Deus manifestar a força dele. E aí Elizabeth da Trindade vai dizer: eu não sou forte, é o forte que habita em mim. Essa mocinha, ela é sangue no olho, né? Mas a Santa Elizabeth da Trindade diz, todo mundo considerando a mulher forte no convento, ela diz: não, é o forte que habita em mim. Sabe aquilo que você passou e que você superou? É o forte que habita em você. Sabe aquilo que você venceu? Nas suas lutas, no seu silêncio, no seu escondimento, das suas fraquezas, o forte habita em você. Mas, meus irmãos, é preciso ir em frente, porque senão, na nossa coragem, nas nossas ousadias, nós não podemos ser homens e mulheres desencarnados. Nós precisamos saber quem nós levamos. O brilho da coragem às vezes está na verdade que eu revelo para resplandecer a Cristo. Nós cantamos tanto que Ele cresça, Ele diminua, é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas quem é aquele que nega uma posição no trabalho porque a forma de ganhar dinheiro vai contra todos os princípios que ele carrega? Isso é coragem. Quem não aceita um dinheiro sujo? Padre Léo dizia, um dia uma pessoa falou para o Padre Léo: padre, se o senhor ganhasse, se alguém ganhasse na loteria e desse esse dinheiro para o senhor, o que o senhor faria? Ele falou: não aceitaria, tem muitas pessoas perdendo para eu ganhar. E aí nós pensamos o quê? Eu quero logo esse dinheiro. Se nós formos pensar, aqueles que estão verdadeiramente corajosos em Deus e decididos de mostrar aquilo que são, quer que Ele cresça e eu diminua, então não tem problema em mostrar quem eu sou. Ou Deus trabalha com verdades, ou eu serei um discípulo falso. Serei falso, meus irmãos. E Deus não deseja isso para nós. Segundo São Tomás de Aquino, a virtude da coragem, da força, da fortaleza, está em nós de duas formas. A primeira é aquele que está pronto. A palavra é agrede pericola. Agrede pericola.
é afrontar o perigo. Está dizendo que dentro de você existe essas duas formas. A primeira, que você é capaz de afrontar o perigo, de resolver a situação quando o perigo aparece. E a segunda, sustinere mala, suportar a adversidade por uma causa justa, por uma causa que vale a pena. Você pode dizer, Darlene, não consigo afrontar o perigo, parece uma barata, eu já saio correndo. Aparece um bicho, eu saio correndo. Mas afrontar o perigo de quando aquilo que não diz do Senhor, não diz do homem, do homem com H que você segue, H maiúsculo, que não diz dele, e você rechaça com coragem. Eu não posso escolher isso. Eu não posso ir na correnteza do mundo. Eu não posso. Porque o Senhor me deu condições de afrontar o que pode roubar a fé que está sendo semeada no meu coração, porque eu expus a minha fraqueza. Não pode ser roubada, e por causa disso, a virtude da fortaleza em nós, a primeira é afrontar o perigo, agrede perícola, afronte o perigo, bata de frente, você tem essa capacidade dentro de você. E a segunda, suportar a adversidade por uma justa causa, pela verdade, por aquilo que é justo, por aquilo que é reto. Sustinere mala. Está dizendo para mim e para você que nós temos de nós esta capacidade de suportar as adversidades. Mas para isso, meus irmãos, requer superação das nossas fraquezas e dos nossos medos. Nós temos medo dos sofrimentos, dos dissabores, dos contratempos. Nós temos medo e nós precisamos lutar com isso. Nós temos inúmeros medos, as nossas inseguranças. Nós não queremos perder a boa fama por causa do Evangelho. E aí você é um político dentro do seu grupo. Não vou falar tudo não. Mano. Você verdadeiramente, você tem disposição de suportar a adversidade por uma causa justa. A sua causa justa tem um nome: Jesus Cristo. A nossa causa justa tem um nome. Mas nós fazemos o que com ela? Não sei não. E o Senhor, e São Tomás de Aquino está dizendo: nós temos esta capacidade dentro de nós, melhor, esta graça dentro de nós. Nós precisamos de corajosos nas faculdades, não só na frente da batalha explícita, na sala de um hospital. Nós sabemos em lugares que há verdadeiros heróis, meus irmãos, onde eu desconheço, mas ali a minha sede em buscar a Jesus Cristo é tão grande. O meu amor, porque a minha fraqueza Ele já conhece, Ele sabe que eu preciso sempre do 8º dia na minha vida, como Tomé precisou do 8º dia. Mas aí você vai dizer: Darlene, mas o medo não passa? Misericórdia, eu rezo, eu peço. Corajoso é aquele que transpõe a barreira do medo, mesmo ele existindo. Vai com medo mesmo. Uma hora ele perde a força. Vai com medo mesmo. Meus irmãos, é preciso, como Tomé, olhar para si, encontrar as fraquezas que em nós acontece, que em mim habita, apresentadas a Ele, apresentadas aos meus irmãos. A gente tem vergonha de pedir ajuda. E talvez você não teria cometido tal coisa se você tivesse pedido ajuda. Não, eu dou conta. O Espírito Santo é meu parça.
Meu irmão. Na autossuficiência o Espírito Santo não trabalha. Então Deus trabalha nos humildes. Diz a Virgem Maria: o poderoso fez em mim maravilhas. Porque a humildade se encontrava naquela alma e o Senhor podia fazer nela. Nós temos medo, e nós muitas vezes temos o medo dos riscos de uma situação desconhecida. Há um apelo de Deus: ei, fulano, vai ali, faz a leitura na missa para mim. Nossa senhora, pede para fulano. Meu Deus do céu. Eu já tive vezes que eu fui fazer a leitura e falei: Darlene, se você cair, seus irmãos te pegam. Estava tão nervosa. Sabe aquela leitura da Vigília Pascal, que nunca que acaba? Primeiro dia, segundo dia. Eu falei: gente, quando é que vai acabar essa criação? Porque eu não aguento mais ler e eu estou nervosa. Mas eu falei para mim: eu vou, se eu cair, os meus irmãos estão tudo aqui, eles me pegam. Mas eu vou. Vou com medo mesmo. E tem que ler pausadamente, não pode ler correndo. Não pode fazer igual uma irmã que eu conheci num convento. Começou a ler, começou a ficar nervosa, ela achou um ponto final e falou a palavra do Senhor. E aí todo mundo: acabou a leitura? Aí depois eu falei: o que aconteceu com você, irmã? A leitura não acabou. Ela falou: eu não ia aguentar terminar. Eu achei um ponto, falei a palavra do Senhor, plena, saiu na mesa da palavra como se nada tivesse acontecido. E eu falei: mas a gente fez Lexo Divino e a gente percebeu que a leitura tinha mais. Falou: eu não daria conta. Então ela resolveu a vida dela. Não, gente, é até o final. É para ler os nossos dias até o final com o Senhor. Não, meus irmãos, é até o final. A nossa vida, as nossas convicções, aquilo que nós vivemos com o Senhor. O risco, meu Deus, o dia que eu fui chamado para pregar numa academia só para aquelas pessoas que, como é que chama aqueles, os instrutores da academia? Uma academia bem famosa aí, a cor dela é preta e amarela. Vocês já sabem qual academia que é, tem uma rede do tamanho do mundo. Falei: Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? E vocês sabem como é um ambiente de academia, e eles foram tudo, eram duas sedes que se juntaram para que eu fosse. Minha amiga falou: Darlene, você vai? Eu falei: vou, claro que vou, tem que levar Jesus lá. E depois eu falei: Espírito Santo, pode vir, porque eu não sei o que fazer lá. E aí eu fui ler sobre a história da academia, os princípios da academia. Fui construindo minha pregação. Aí o Espírito Santo falou: coloca um tênis em cima da mesa. E aí eu comecei, pregar tudo em volta do que eles usam o dia inteiro. O bendito tênis. Mas eu não podia deixar de falar de Jesus naquele lugar. Tremendo, com medo, fui com ele mesmo. Bora, vamos junto comigo, medinho, que você não é mais forte do Deus que eu sigo? Vamos, bora. E nós vamos percebendo que as injúrias, as degradações materiais. Nossa, meu Deus, aquela blusa que eu gostava tanto, meu irmão, passou, deixa ela ir embora. Se chorou é porque você já estava preso. Há coisas que passam, mas o Senhor não passa, e é nele que nós precisamos fixar a nossa vida. Para chegar a tal fortaleza e testemunha de fé, é preciso superar-se. Supera. E eu pergunto: o que é que está solidificado dentro de você? Sustentar-se por um amor, não um amor perdido nos sentimentos, porque às vezes a gente, eu tenho coragem, eu vou, não sabe nem por que está indo. Não, meus irmãos, João Paulo II diz que essa coragem ela é pautada na verdade e no bem. A verdade é Cristo Jesus e o bem maior para nós é o Senhor. Os que viveram a coragem não tiveram medo do martírio. Havia uma justa causa. Por que que eu morro? Por que que eu padeço? Por que que alguém não compreende a minha entrega? Por uma justa causa.
E eu vou aqui finalizando para nós rezarmos. Existe um jovem chamado Santo Stanislau de Kotska. Ele é patrono dos jovens na Polônia. Ele decidiu-se a ser pobre, abandonar todas as iguarias da sua vida. Deixou todas as coisas para ser exclusivamente do Senhor. E o povo perguntava para ele: qual é o motivo de tudo isso? E ele dizia: ad maiora natus sum. Eu nasci para coisas maiores. Eu nasci para coisas maiores. Você nasceu para coisas maiores. Ad maiora natus sum. Nasci para coisas maiores. E mais, João Paulo II diz: nós temos que ter uma santa obstinação. Sabe aquela galera doida assim? Obstinado por coisas maiores. Você olha uma realidade na internet e você fala: nasci para coisas maiores. Olha para uma realidade que se apresenta de pecado para você, para mim na minha vida, e eu preciso dizer sempre: eu nasci para coisas maiores. Darlene e seu Caio, ao confessionário, o padre dirá com absolvição que você nasceu para coisas maiores. Na sua vida, como Santo Stanislau de Kotska, nasci para coisas maiores. Nossa, você vai na Canção Nova, passa calor, misericórdia, não vai não. Darlene vai pregar, estou cozinhando aqui em cima, essa luz é uma bênção. Não é, Léo? Eu nasci para coisas maiores. E você? Qual é a medida de maior para você? Porque talvez está vivendo como galinha e não está entendendo o que é maior. Voar como águia. Meus irmãos, a nossa vida precisa estar pautada nisto. Enquanto eu caminho na verdade daquilo que sou, Deus vem em socorro no 8º dia da minha história. E eu respondo a Ele com uma fé que diz que eu nasci para coisas maiores. Enquanto eu não mostro a minha verdade, Deus não pode se manifestar. Porque Deus não trabalha naquilo que não é verdadeiro. Então deixar como Tomé, que se revela aos seus irmãos. E aí eu não estou pedindo para você chegar de coração aberto e falando para todo mundo da sua vida, não é isso. Discernimento, ok? O Espírito Santo deu isso para nós também. Mas estou dizendo para você que não dá. Nós precisamos trazer para a luz aquilo que é objeto dos nossos medos e das nossas fraquezas. Quanto mais luz, não haverá trevas. Quanto mais o Senhor, menos trevas. Quanto mais a bondade de Deus, a clareza de Deus, a verdade de Deus, menos trevas. Mas eu preciso me decidir. Talvez o caminho mais difícil seja se expor. E aí Tomé lindamente coloca a mão do lado de Cristo e é curado da sua falta de fé, porque coragem ele teve. Tem um escritor que faz uma alusão, dizendo que no barco, quando Jesus aparece e Pedro diz assim: pode me chamar que eu vou caminhando sobre as águas. Pedro também é ousado, só ele faz a experiência da mão de Deus, do braço de Deus que o tira das águas. Quem for ousadamente corajoso no Senhor experimentará coisas maiores. Se eu começar a guardar, não experimentarei coisas maiores. O braço de Jesus nas mãos de Pedro, ninguém o experimentou. O lado aberto, só quem disse para o Senhor: Senhor, se eu não ver a coragem do peito aberto,
a coragem da entrega, a coragem daquilo que o Senhor quer fazer em nós, meus irmãos. Para coisas maiores, sim ou não? Para coisas maiores, sim ou não? Fica de pé. Vamos rezar. Você entendeu que não é se escondendo. Há duas formas. Nós podemos afrontar o perigo e nós podemos lutar por uma justa causa. Nos faz fortes, Senhor. E com as suas palavras agora, com a mão no teu coração, se você pode, fala para o Senhor aí das suas fraquezas, não inventa não. Mostra para o Senhor, porque Ele já sabe, né? Mas Ele talvez está falando, toma consciência daquilo que você é. Toma consciência de onde você caminha. Toma consciência dos seus dias. Darlene, toma consciência dos seus dias. Dou caneta e papel em suas mãos. Em suas mãos, abandono minha vida neste altar. Canta isso, dou caneta e papel. Dou caneta e papel. Agora com seus braços erguidos, escreva minha história. Eu confio em você. Escreva minha história. Eu confio em você. Você pode cantar isso mais uma vez. Escreva minha história. Escreva minha história. Eu confio em você. Deixa Deus escrever sua história. Escreva minha história. Eu confio em você. Nós confiamos. E ainda que eu não soubesse por onde eu passaria, alguma coisa me dizia que eu podia confiar. E ainda que eu não soubesse por onde eu passaria, alguma coisa me dizia que eu confiar. Confiei até hoje. Eu não me arrependi. Eu confiei até hoje. Não me arrependi. Mais uma vez, e eu Confiei até hoje. Eu não me arrependi. Eu confiei até hoje. Não me arrependi. sei que é só o começo. Uma história sem fim. Sei que é só o começo de uma história sem fim. Seus braços ousadamente com as suas misérias e com as suas fraquezas, ousadamente para o Senhor, mostrando a Ele que você precisa de oitavos dias, de uma história nova, que o Senhor precisa de você nos seus dias. Você precisa de um oitavo dia, de uma aliança. Senhor, o Senhor foi perfeito para me retirar de onde eu estava, mas eu preciso te dizer, Senhor, eu preciso de um oitavo dia. Eu preciso ser verdadeiro com as minhas dores. Eu preciso ser verdadeiro com aquilo que eu trago da minha história, dos meus dias. Seja verdadeiro com o Senhor. Não minta para Ele. Não minta
conquistam. Sou alcançado muitas vezes nas minhas paixões, nos meus gostos, nos meus quereres. Mas, Senhor, eu desejo um 8º dia como Tomé. Eu desejo um 8º dia, porque neste dia eu derramo a minha vida para que o Senhor me construa verdadeiramente. Porque eu confio, Senhor, a Tua obra é maior em mim, o Teu querer é maior em mim, a Tua obra é em mim, Tu és forte em mim. E eu não quero viver uma fantasia. Não, Senhor, eu quero a verdade dos meus dias, a verdade na minha casa, no meu trabalho. Senhor, eu quero ser um jovem corajoso, um homem corajoso, uma mulher corajosa. Eu quero ser ousado, mas eu quero fazer o caminho certo, Senhor. Construir sobre a verdade, sobre o bem que és Tu. Eu não quero, não, Senhor, construir perdido nas coisas que não vêm de Ti. Mas eu quero uma terra firme, sólida. E essa terra firme e sólida é o Senhor. Canta, eu confio, escreva. Minha história. Você não confia em qualquer pessoa, é no Senhor. Eu confio. Escreva, escreva, escreva. Escreva. Minha história. O meu 8º dia. Eu confio em você. O 8º dia das nossas vidas. Te entrego a autoridade. Meu imperador. Meu imperador. Eu perco o direito. Fala pra ele. Dá pra Deus o que é dele, sua vida. Meu imperador. Eu perco o direito. Te entrego a autoridade. Meu imperador. Eu quero convidar você. Estende a sua mão agora. Estende a sua mão assim. E canta isso, eu perco, Senhor, os meus dias na Tua presença, para que Tu faças, e o Teu compromisso seja com Ele. Eu perco o direito, te entrego a autoridade. Meu imperador, meu imperador. Para finalizar, eu perco o direito, te entrego a autoridade. Meu imperador, meu imperador. Você sabe o que você fez, você sabe o que você decidiu, fazer o caminho certo. Olhando para Tomé, talvez não um homem descrente apenas, mas um homem corajoso, que nos ensina nas nossas coragens de mostrar as nossas fraquezas, nós experimentaremos coisas maiores. Aplauda o Senhor. Nós queremos experimentar coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores.